comum ouvirmos de crentes fundamentalistas que a arqueologia prova a veracidade da Bíblia. Contudo, quando examinamos as evidências que eles utilizam para fundamentar suas posições, vemos que não passa ou de uma extrapolação ou de um blefe. Vejamos um exemplo. Ressuscitou ou não? A narração de fatos testemunha. O Lucas, que é um testemunho, ele é uma testemunha viva desses eventos, ele é um narrador, ele está catalogando ali todas aquelas pessoas que viram e está investigando essas pessoas como ele fez isso. Lucas então diz, olha, Lucas capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Idureia e de Traconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. F.F. Bruce comenta essa passagem dizendo assim, um escritor que relaciona a sua própria narrativa com o contexto mais amplo da história secular, se sujeita a sérias dificuldades se não for cuidadoso. Lucas está escrevendo um evento histórico. Por isso ele está dando esses personagens históricos aqui. Ele fala, olha, na época de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Por que ele está fazendo isso? Para que as pessoas pudessem investigar. Ah, é mesmo? Houve um homem chamado Jesus nos dias de Pilatos? Poxa, mas não há um documento que ateste isso. Se você está inventando uma história, você não faz isso. Você não fecha dessa maneira para que você mesmo esteja ali preso aos seus dados. Não, mas ele fez questão. E ele é preciso, inclusive em relação à nomenclatura. Tetrarca. A viagem de Paulo a Roma foi descrita por um iatista experiente. Da seguinte maneira, ele disse, olha, aquilo ali realmente tem muitos dados históricos confiáveis. Ele fala da exatidão de Lucas, pois com base nos dados do historiador, esse iatista descobriu o lugar exato onde o barco de Paulo naufragou. Sir William Ramsay, que dedicou anos profícuos de estudo às pesquisas arqueológicas da Ásia Menor, disse o seguinte, a história de Lucas é insuperável no que diz respeito à sua fidedignidade. A arqueologia. Nós temos gente orando a Jesus no ano 50 depois de Cristo. Em Romanos 16:23 está escrito assim, cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Em 1929, o professor Terechia descobriu em Corinto um pavimento onde havia a seguinte inscrição, Erasto, curador de edifícios públicos. Romanos fala de um tesoureiro chamado Erasto, de um curador chamado Erasto. Em 1929, esse professor Terechia encontra a inscrição, Erasto, curador de edifícios públicos. Em Atos 19:35, se descreve a deusa dos Efésios, que era Artemis. Uma inscrição de 103 mostra que um soldado romano ofertou uma imagem de prata a Artemis. Portanto, você vai lendo o livro de Lucas, há muitos relatos extremamente precisos de eventos históricos. Mas... Agora, vamos levar esses argumentos realmente a sério, mas vamos expandi-los para outros relatos, supostamente históricos. A arqueologia desenterrou as grandiosas ruínas de Knossos, revelando o vasto palácio com seus corredores labirínticos e salões imponentes. A descoberta do palácio de Knossos certamente nos leva a uma reflexão intrigante. Os antigos relatos falavam de um labirinto construído para aprisionar o Minotauro, e agora, diante dessas ruínas, vemos um complexo com seus corredores tortuosos. Será que a existência deste local é prova suficiente da existência do monstro que o habitava? É tentador pensar que, se uma parte da lenda era real, o palácio, então talvez todo o resto também o fosse. No entanto, a realidade arqueológica raramente confirma as lendas ao pé da letra. Os textos antigos da Babilônia nos contam sobre a força extraordinária e sobre-humana de Gilgamesh. Se a arqueologia desenterrou as ruínas de Uruk e mostrou que Gilgamesh pode ter sido uma figura histórica real, possivelmente um rei que governou Uruk por volta de 2700 antes da Era Comum. Isso significa que Gilgamesh realmente possuía tais poderes sobre-humanos. Os relatos do Shahnameh, o livro dos reis, descrevem um tal Zahak como um governante cuja ambição o levou a fazer um pacto com o mal, transformando-o em uma figura aterrorizante, com serpentes que exigiam cérebros humanos como alimento. Esta história, profundamente enraizada na mitologia persa, simboliza o mal supremo, um governante que trouxe devastação e desespero ao seu povo. Mas será que as ruínas das antigas cidades persas, como Susa e Persépolis, provam que Zahak foi mais do que apenas um mito? A arqueologia nos deu uma visão detalhada das civilizações que floresceram na Pérsia Antiga,
revelando palácios, inscrições e artefatos que falam do poder e da sofisticação desses reinos. No entanto, nenhum desses achados confirma a existência literal de um rei com serpentes nos ombros. As lendas de Zahak podem ter sido baseadas em figuras históricas reais, talvez tiranos cujos atos de crueldade se tornaram lendários, mas a imagem monstruosa de Zahak, como descrita nos mitos, parece ser uma construção simbólica, uma personificação do mal e da corrupção. Em resumo, as provas que usualmente nos são apresentadas da ressurreição de Jesus são tão boas quanto as do Minotauro, de Gilgamesh e de Zahak. Se levássemos a sério essas lendas, imagine por um momento como seria emocionante sair de casa nesse período, cuja ciência ainda era rudimentar e primitiva, onde o ser humano se deparava com deuses lutando entre si, dragões, elfos, cobras falantes, ressurreições, curas milagrosas e poderes mágicos. Sim, imaginar que o mundo real é uma grande sessão de RPG é muito mais empolgante do que a moderna rotina maçante de trabalho às 7 da manhã. Boletos, carne queimada no fim de semana e viagem de final de ano ao Paraguai com a sogra. Mas temos que crescer e aprender a encarar que isso não é real. Às vezes, fica parecendo que historiadores e arqueólogos são todos uns secularistas liberais e ateus, que se recusam a aceitar as tais evidências de eventos sobrenaturais apenas por teimosia, birra e até mesmo por um ato de fé de que tais coisas não existem ou existiram. Contudo, vamos listar aqui as 8 razões pelas quais esses cientistas não costumam acreditar a esses relatos um caráter factual. 1. Natureza sobrenatural e fantástica. As mitologias frequentemente envolvem deuses, criaturas sobrenaturais, eventos miraculosos e feitos impossíveis que não são compatíveis com a compreensão científica do mundo. Os historiadores baseiam-se em evidências verificáveis e em explicações racionais para os eventos. Como a mitologia é repleta de elementos que desafiam as leis naturais, ela é vista mais como literatura e crença cultural do que como relato histórico factual. 2. Falta de evidências empíricas. Para que um evento seja considerado histórico, ele precisa ser sustentado por evidências empíricas, como documentos contemporâneos, inscrições, vestígios arqueológicos ou relatos de testemunhas oculares. Muitas histórias mitológicas carecem dessas evidências concretas. Elas são transmitidas por tradição oral e, eventualmente, escritas em épocas muito posteriores aos supostos eventos, o que compromete a sua veracidade factual. 3. Propósito didático e moralizador. As mitologias geralmente têm como objetivo ensinar lições morais, explicar fenômenos naturais ou justificar a ordem social, ao invés de documentar fatos históricos de forma precisa. Isso significa que as narrativas são moldadas pelas necessidades culturais e religiosas da sociedade que as criou, distorcendo ou embelezando eventos reais para servir a um propósito simbólico, em vez de registrar a verdade histórica. 4. Distância temporal e origem oral. Muitas histórias mitológicas foram transmitidas oralmente por séculos antes de serem escritas. Durante esse tempo, as narrativas podem ter sido alteradas, ampliadas ou reinterpretadas de acordo com as mudanças culturais e sociais. A longa distância temporal entre o suposto evento e seu registro escrito introduz dúvidas sobre a precisão dos detalhes e a autenticidade dos relatos, tornando-os menos confiáveis como fontes históricas. 5. Inconsistências e contradições. As mitologias frequentemente contêm múltiplas versões de um mesmo mito, com variações significativas
nos detalhes, personagens e desfechos. Essas versões podem se contradizer ou divergir amplamente, como na questão da ressurreição de Jesus, que já apontamos aqui em outros vídeos. Clique no card e confira. As inconsistências dificultam a validação de qualquer versão como um relato factual. Historiadores dependem de uma narrativa coesa e bem documentada para reconstruir eventos históricos. 6. Uso de simbolismo e alegoria. As mitologias frequentemente utilizam símbolos e alegorias para representar ideias abstratas, valores culturais ou estados espirituais, ao invés de relatar eventos literais. Esse uso do simbolismo é interpretado pelos historiadores como uma indicação de que o objetivo da narrativa não é documentar eventos históricos reais, mas sim transmitir significados filosóficos, religiosos ou culturais. 7. Ausência de corroboração em fontes independentes. Um princípio fundamental da metodologia histórica é a corroboração entre fontes independentes. Se um evento ou personagem é mencionado apenas em textos mitológicos, sem apoio em outras fontes contemporâneas ou independentes, sua veracidade é questionada. Historiadores buscam múltiplas fontes que se confirmem mutuamente para validar um evento. A falta de tal corroboração faz com que os relatos mitológicos sejam considerados menos confiáveis como documentos históricos. Apesar de haver corroboração independente da existência de um homem chamado Jesus, nunca houve corroboração independente de sua ressurreição. Pelo contrário, neste vídeo aqui no card, mostramos que até mesmo os cristãos da época de Paulo duvidavam da ressurreição física de Jesus. 8. Influência política e ideológica. Muitas mitologias foram usadas para legitimar governantes e dinastias, atribuindo-lhes origem divina ou conexão com figuras mitológicas. Isso frequentemente resulta em distorções ou invenções para atender a fins políticos. A natureza propagandística desses mitos é uma bandeira vermelha para historiadores que entendem que essas narrativas foram intencionalmente moldadas para apoiar uma agenda específica, em vez de registrar a realidade. Em resumo, enquanto as mitologias são valiosas para compreender as crenças, valores e culturas de sociedades antigas, os historiadores precisam de métodos rigorosos e evidências verificáveis para distinguir entre mitos e fatos históricos. As mitologias, embora contenham elementos que podem ter origens em eventos reais, são vistas principalmente como construções culturais que não pretendem ser relatos factuais de eventos históricos. Se você está gostando desse vídeo até agora, deixe seu comentário. É muito importante saber suas opiniões sobre nossos vídeos. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço e até mais.